E eu gostaria então de iniciar com este tema. Vamos estudar hoje sobre o último aviso especial de Deus para o seu povo. Eu aprendi a dividir os sinais da volta de Jesus em dois grupos. Um deles é aquele que eu chamo de avisos gerais de Deus. Por que gerais? Porque são para todas as pessoas. Você os encontra na Bíblia, você também os encontra no Espírito de Profecia, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele deseja que todos se salvem, que ninguém se perca, então Ele coloca lá avisos, que são para que você saiba quão próximo está a sua volta. Você encontra esses avisos gerais de Deus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 21 do Evangelho de Lucas. São aqueles sinais que nós costumamos dizer assim, olha, sinais no mundo físico, no mundo político, no mundo moral, no mundo social. Mas existe um outro grupo de avisos, que eu gosto de chamar de avisos especiais de Deus. Por que especiais? Porque eles não são para todos, eles são especiais para a igreja de Deus. Não porque Deus ame esta igreja mais do que as outras, não. Mas porque esta igreja é a única que os compreende e os aceita. E os pratica. Você também os encontra na Bíblia e você os encontra um pouco mais desenvolvidos no Espírito de Profecia, justamente porque o Espírito de Profecia, ele é a revelação especial de Deus para este povo. Eu vou dar um exemplo de aviso especial de Deus que você encontra na Bíblia para você entender o que eu estou falando. Quando Jesus estava ali visitando o templo, ele disse então aos seus apóstolos, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Depois ele vai até o Monte das Oliveiras com eles. E eles, perturbados com aquela informação, agora eles perguntam a Jesus, mestre, dize-nos quando sucederão essas coisas, se referindo à destruição do templo de Jerusalém. E que sinais haverão da tua vinda e da consumação dos séculos? E o Senhor Jesus então responde a eles essas perguntas, e você encontra as respostas lá no capítulo 24 de Mateus. E sobre a destruição de Jerusalém, o que é que Jesus diz? Quando vocês virem Jerusalém cercadas de exércitos, saiam dela, porque é certa a sua destruição. E o que foi que aconteceu? No ano 69 depois de Cristo, um general romano chamado Séstio, ele cerca a cidade de Jerusalém, porque eles faziam dessa maneira, eles cercavam a cidade para que ninguém entrasse e ninguém saísse, assim uma hora se esgotavam os recursos dentro da cidade, e o povo que estava lá dentro era obrigado a se entregar. Então ele cerca a cidade, e aí quando os judeus lá dentro estavam a ponto de se entregar, inexplicavelmente ele se levanta com a sua legião romana e vai embora. E o que foi que os judeus fizeram? Eles aproveitaram este momento, saíram da cidade e foram atrás daquela legião romana e dizimaram ela completamente. Completamente. Um ano depois, no ano 70, então agora vem outro general romano, que depois se tornou imperador, o general Tito. E o general Tito então agora cerca a cidade, mas ele não vai embora. E ele fica lá até ele conseguir invadir Jerusalém. E se você lê o livro do historiador judeu Flávio Joséfo, ele diz que a fome dentro de Jerusalém era tão grande, que alguns dos judeus se arriscavam a sair à noite da cidade por alguns portões secretos que a cidade tinha, e eles eram capturados pelos romanos e eram crucificados no Calvário, no mesmo lugar que Jesus foi crucificado. E lá ele diz que o número de cruzes era tão grande que não dava para andar entre elas. Quando o general invadiu a cidade, ele encontrou lá uma cena terrível. Ele encontrou lá uma cena que foi o cumprimento de uma profecia de Lamentações capítulo 4. Ele encontrou lá crianças sendo cozidas e assadas pelos seus próprios pais, servindo de alimentos para eles. Eles iam matando os judeus, iam empilhando os corpos, e os soldados romanos passavam por cima dessas pilhas de corpos para matar mais e mais judeus. Naquele dia morreram mais de 1 milhão de judeus na destruição de Jerusalém. Mas sabe quantos judeus cristãos morreram naquele dia? Nenhum. Por quê? Avisos especiais de Deus. Porque eles se lembraram das palavras de Jesus. E quando eles viram o primeiro exército romano em retirada, eles também aproveitaram para sair da cidade, mas fugiram para as montanhas, para as cavernas, não voltaram para lá. Nenhum judeu cristão morreu naquele dia. Porque avisos especiais de Deus estavam lá à disposição de todos, mas somente aqueles que acreditaram, aceitaram e praticaram, se aproveitaram deles. E hoje, eu quero falar para você sobre o último aviso especial de Deus para nós. E você sabe qual é?
Alguém sabe qual é? O último aviso especial de Deus para nós é este aqui, o decreto dominical. O decreto dominical é o último aviso especial de Deus para o seu povo, e através do decreto dominical, Deus quer nos avisar três coisas muito importantes. Você quer saber quais são? Querem? Então eu vou deixar para o final. Vocês já disseram para mim que são curiosos, não é? Assim eu seguro vocês até o fim aqui comigo. Porque antes de dizer o que é que Deus está querendo nos avisar com o decreto dominical, primeiro eu vou dizer para vocês o que é o decreto dominical, quando é que ele vai surgir, o que é que vai favorecer o surgimento desse decreto, o que é que vai acontecer conosco quando ele aparecer. Para isso, eu vou pedir agora para você abrir a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 13. E eu vou projetar os versos aqui no telão, para a gente ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, mas eu gostaria que você acompanhasse as leituras aí na sua Bíblia. Ali no capítulo 13 do livro do Apocalipse, nós encontramos ali duas grandes bestas representadas. A primeira besta, do verso 1 até o verso 10, e a segunda besta, do verso 11 e em diante. E quando João fala ali sobre essas duas bestas, do que é que ele está falando? Essa é uma linguagem simbólica, figurada, porque essa expressão besta, na linguagem coloquial nossa do dia a dia, é uma coisa ruim, é pejorativo, ninguém gosta de ser chamado de besta. Alguém aqui gostaria de ser chamado de besta? Claro que não. Mas na profecia bíblica é diferente, porque besta é símbolo de poder. Quando João fala do surgimento dessas duas bestas, ele está fazendo uma alusão ao livro do profeta Daniel, quando ele lá vê o surgimento de 4 grandes bestas. As 3 primeiras, nós sabemos, se referiam a autoridades civis, políticas, de reinos da terra. A 4ª besta já era um pouco diferente das outras, porque além de um reino, uma autoridade civil, também se referia a uma autoridade religiosa, a um poder religioso. Então, quando ele fala sobre o surgimento dessas duas bestas, ele está falando do surgimento de 2 grandes poderes, que tanto podem ser uma autoridade civil de nação, um poder político, quanto um poder religioso, espiritual. E todos nós sabemos quem são essas duas bestas. Tem alguém aqui nessa noite que está nos visitando, que não é membro desta igreja? Todos são membros? Então, eu não vou dedicar aqui tempo para explicar para vocês quem são essas duas bestas. Eu vou apenas mencionar quem são elas e nós vamos ver agora algumas características delas. Então, eu quero começar com as características da primeira grande besta. A primeira grande besta que João descreve do verso 1 até o verso 10 de Apocalipse 13, ele está se referindo ali ao sistema papal. E o que é o sistema papal? É quando o catolicismo romano, através do seu pontífice, ele se faz valer da autoridade dos reis da terra para impor a sua doutrina e para perseguir e matar todo aquele que não se curva perante ele ou perante essas doutrinas. Você sabia que durante toda a Idade Média, sob a bandeira da Santa Inquisição, os padres jesuítas espalharam seus tribunais por toda parte, onde eles perseguiam as pessoas, julgavam, condenavam, torturavam e matavam as pessoas? Se você tiver um tempinho hoje ou amanhã, quando você chegar na sua casa, entra no Google e procura lá Museu da Inquisição de Lima do Peru. Você vai ver ali as fotos desse museu. Quando você entra nesse museu, a primeira coisa que você vê é uma sala bem comprida. Era uma sala de julgamento. Lá no fim da sala, do lado esquerdo tem uma mesa, e na mesa estão ali representados por figuras de cera 3 padres jesuítas. E do lado direito tem outra mesa com um biombo todo furadinho, aonde o acusador se escondia ali, atrás daquele biombo, para que a sua identidade fosse preservada, apenas a sua voz era ouvida. Eu nunca fui nesse museu, mas eu conheço alguém que foi. Um pastor amigo que foi. E esse pastor, quando esteve lá, ele disse assim para mim: Marcelo, eu vi nas paredes desse museu, desta sala, estão escritos todos os motivos pelos quais as pessoas eram consideradas hereges. Todo aquele que não seguia as doutrinas, do catolicismo, ele era considerado herege pela igreja, e ali naquelas paredes estavam marcados todos os motivos pelos quais as pessoas iam parar naquele tribunal. E um dos motivos, uma das coisas que ele viu escrito lá naquelas paredes, era justamente a guarda do sábado. E ali então a pessoa que era considerada herege, ela era levada, e ali então os padres jesuítas exortavam a pessoa para que ela negasse a sua fé. E quando ela não negava a fé, então agora do lado direito,
tem uma porta e ele passava então para outra sala. E ali, meus irmãos, era uma coisa terrível. Era uma sala de tortura. Ali você vai ver objetos terríveis. Você vai ver ali uma mesa, por exemplo, quando a pessoa ela era colocada nessa mesa com as pernas presas para um lado e os braços presos para o outro, uma mesa dividida ao meio que tinha uma roda, e o carrasco ia girando essa roda, a mesa ia se abrindo, a pessoa ia sendo esticada. E enquanto ela estava sendo esticada, o padre jesuíta estava lá exortando ela a negar a fé. E quando ela não negava a fé, então o carrasco derramava água fervendo goela abaixo, e ela morria desse jeito. Você vai ver outra mesa onde a pessoa também era presa desta maneira. Só que nos pés haviam ali 2 pedaços de madeiras recortados para encaixar ali nos tornozelos. E enquanto ela ia sendo insistido com ela ali para ela negar a fé, o carrasco vinha e fazia carícia na planta dos pés com ferros incandescentes. Depois passava melado e trazia ali uma cabra. Alguém aqui tem gato? Alguém aqui já tomou uma lambida de gato? Como é que é a língua do gato? Bem áspera, né? A língua da cabra é assim. E ela ia lambendo aquilo ali e arrancava tudo. Ali você vai ver jaulas, onde as pessoas eram colocadas. Lugares escuros, sem saída, úmidos, mofados, sem alimentação, sem condições de higiene, uma coisa terrível. O Papa João Paulo II se referiu a isso na sua encíclica. E ele chamou esse período da história da igreja de Idade Negra e pediu perdão ao mundo por esse período, pelas barbaridades que o sistema papal cometeu durante esse período. Tudo isso está escrito aí nesses 10 primeiros versos de Apocalipse 13, numa linguagem simbólica. E a Bíblia diz por quanto tempo esse poder dominaria na terra, um período de 1260 anos, que foi do ano 538 até o ano de 1798. E após esses 1260 anos, então Apocalipse 13 diz que esse poder receberia uma ferida de morte. E essa ferida aconteceu no dia 17 de fevereiro de 1798, quando Napoleão Bonaparte envia ao Vaticano seu general Luiz Alexandre Berthier, e ele invade ali, ele faz um saque de todos os tesouros do Vaticano, e ele leva o Papa Pio VI preso para a cidade de Avignon, na França, onde ele veio a morrer um ano depois. E a terra então ficou aliviada. Todos imaginavam, nós estamos livres agora desse poder. Porque não imaginavam que ele pudesse se levantar novamente. Mas acontece que aí no capítulo 13 também diz que essa ferida seria curada. E ela começou a ser curada no ano de 1929, quando um ditador italiano, aliado de Hitler na Segunda Guerra Mundial, Benito Almichele Andrea Mussolini, ele restitui o Estado do Vaticano, restitui o bispo de Roma ao seu status, e ele doa ali então um terreno com 44 hectares de terra, que forma hoje aquilo que nós conhecemos como Vaticano. Ali a ferida começou a ser curada, mas ela não foi ainda totalmente curada. Ela só vai ser completamente curada quando a segunda besta fizer aquilo que a palavra de Deus diz que ela vai fazer. Então, quando falamos da primeira besta, você entende que significa o sistema papal. É quando o catolicismo romano se faz valer da autoridade dos reis da terra para impor a sua doutrina e para perseguir e matar todo aquele que não se curva perante ele. E agora que você já entende isso, agora sim você vai compreender o que é que a segunda besta vai fazer. E agora nós vamos começar a estudar as características da segunda besta, e eu vou me demorar um pouco mais de tempo aqui. E nós começamos a ver essas características no verso 11. E logo de cara nós já podemos perceber que existem algumas diferenças entre essas duas bestas. A primeira besta surgiu do mar. Mar, no livro do Apocalipse, significa um lugar povoado, um lugar habitado. Já a segunda besta não. Essa besta ela surgiu da onde? João diz ali, verso 11, vi outra besta emergir da terra. Se mar em profecia significa um lugar povoado, lugar habitado, então terra significa o quê? É o oposto. Simboliza a área desabitada e isolada. E veja, pouco antes da primeira besta, então, receber a sua ferida mortal, que foi no ano de 1798, pouco antes, esse poder começou a enfraquecer. Ninguém cai de um dia para o outro. É um processo. E ele foi enfraquecendo, e algumas pessoas, então, da classe média que viviam na Inglaterra, temendo que ele se revigorasse, temendo essa perseguição, eles agora, então, fogem da Europa, atravessam o oceano e vêm para um lugar desabitado, um lugar desolado. Vêm para a América.
E lá eles fundam 13 colônias. E no dia 4 de julho de 1776, eles se organizam e se declaram independentes da Inglaterra. E ali então surge a maior superpotência que existe no mundo hoje, que são os Estados Unidos da América do Norte. Essa segunda besta, mencionada por João em Apocalipse 13, está se referindo a esta nação. Mas você tem que ter uma coisa em mente. Porque o capítulo 13 do Apocalipse está enfocando o aspecto espiritual. Então, está falando sobre o poder espiritual desta nação. Está falando sobre o protestantismo apostatado da América do Norte. E quando nós estudamos as características dessas bestas, especialmente desta segunda, a diferença entre elas já começa a se fazer agora, nesse verso. Ele viu esta besta surgir da terra. E o que ela possuía? Possuía 2 chifres. A primeira besta também possuía chifres. Mas os chifres da segunda besta são diferentes do chifre da primeira besta. Por quê? Porque a primeira besta possuía 10 chifres com coroas. Mas a segunda besta possui 2 chifres sem coroas. E o que é que isso significa? Os 10 chifres da primeira besta que possuíam coroa, se referem aos 10 reinos monárquicos que surgiram da divisão do Império Romano do Ocidente. Roma foi dividida em 10 reinos. 3 deles não existem mais, porque eram reinos arianos. Os arianos não acreditavam na divindade de Jesus, então eles eram uma oposição ao catolicismo. Então o catolicismo teve que se livrar desses 3 reinos para que pudesse ter a soberania religiosa na Europa naquela época. Mas os outros 7 estão aí até hoje. Se não me falhar a memória, pastor, você me ajuda aí, se eu esquecer de algum. Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Suíça. Estão aí até hoje. Já os chifres da segunda besta, eles não tinham coroas. E esses chifres representam os 2 grandes poderes dessa nação. A sua autoridade civil e a sua autoridade religiosa. Mas presta atenção. Um chifre sem coroa, representando uma autoridade civil, política, isso significa que esta nação seria diferente. Seria uma nação sem rei, ou seja, seria um país democrático. E um chifre sem coroa, representando uma autoridade religiosa, também diz que seria diferente. Porque esta nação teria uma igreja sem rei, ou seja, uma igreja sem papa. Pela primeira vez na história, nós teríamos igreja e Estado separados. E isso, meus irmãos, é uma coisa completamente diferente do que se conhecia no mundo até o momento. Porque durante toda a Idade Média, o bispo de Roma, que era o Papa, ele tinha tanta autoridade que em determinado momento ele passou a ter até mesmo mais autoridades do que os reis da terra. O catolicismo romano tinha em uma das suas mãos a espada do poder religioso e na outra das suas mãos a espada do poder civil, e a espada do poder civil estava a serviço do poder religioso. E durante todo esse período não houve um único rei na terra, exceção a um, que eu já vou falar qual foi, que veio ao trono sem ter sido coroado pelo Papa. Porque ao coroar o rei, o Papa estava dando um recado a ele: olha, eu sou superior a você. Você só está no trono porque eu estou te colocando. E da mesma maneira como eu te coloquei, eu te tiro. Você está a meu serviço. Isso porque naquela época as pessoas tinham muito medo de ser considerados hereges. Porque se você fosse considerado um herege durante aquele período, você não ia poder mais colocar o pé fora do seu quarto. Porque se você colocasse o pé fora do seu quarto, ia ter alguém ali pronto para tirar a sua vida. Porque o que o catolicismo prometia para alguém que tirasse a vida de um herege, era um título assinado pelo Papa com perdão de todos os pecados e um título de propriedade no céu. Todos queriam isso, então os reis da terra tinham medo e se sujeitavam a isso. Agora, com Napoleão Bonaparte foi diferente. No dia da sua coroação, Napoleão Bonaparte não aceitou que a coroa fosse colocada na sua cabeça pelo Papa. Ele tomou a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se coroou. Porque ele também estava mandando um recado ao papado. Ele estava dizendo: olha, acima de mim não tem ninguém superior. Eu não estou a seu serviço. Você não me põe no trono e não me tira do trono. Tanto é que alguns anos depois o que ele fez? Foi lá e mandou o seu general e foi a ferida de morte que a Bíblia fala. Então, pela primeira vez na história, agora nós temos algo completamente diferente que foge do padrão de tudo que se conhecia até ali. Uma nação democrática com uma igreja sem papa. Em outras palavras, igreja e Estado pela primeira vez na história estariam separados. Um não iria interferir na vida do outro.
E veja como é que João continua descrevendo esse poder cerca de 1700 anos antes de ele existir. Ele possuía 2 chifres, e o que é que ele parecia? Parecia cordeiro. Cordeiro na Bíblia é símbolo do quê? De Jesus, de cristianismo. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que esse seria um país democrático e que seria um país cristão e estudioso na Bíblia. E que desde o seu surgimento, assim como Jesus esteve com os seus braços estendidos na cruz, oferecendo vida e liberdade às pessoas, essa nação estaria com seus braços estendidos, oferecendo liberdade civil e liberdade religiosa para as pessoas. Mas embora ele parecesse um cordeiro, como é que ele falava? Falava como dragão. Irmãos, isso aqui é uma profecia. O que é que está sendo profetizado aqui? Aqui está sendo profetizado uma mudança no caráter do cordeiro. A Bíblia está dizendo que chegaria o momento do curso da história deste mundo em que nós veríamos esta nação, um país democrático que nasceu como o berço da liberdade, um país cristão, estudioso da Bíblia, que oferecia liberdade civil e religiosa às pessoas. Nós chegaríamos no momento em que veríamos esse país se tornar um país opressor, que iria oprimir as pessoas, perseguir e retirar delas a sua liberdade. E eu digo a vocês nessa noite, com toda certeza, nós estamos vivendo nos dias em que esse país está falando como um dragão. E todos nós pudemos ver recentemente essa nação falando como um dragão, quando o presidente Bush quis invadir lá o Iraque. Ali não era preocupação em manter a ordem, coisa nenhuma. Ali era questão econômica, questão política envolvida. Mas acontece que, nesse caso, ele falou como um dragão no aspecto político. Mas a Bíblia, eu já disse a vocês, que Apocalipse 13 está enfatizando o aspecto espiritual. A Bíblia está dizendo que esta nação vai atuar no sentido de retirar a liberdade das pessoas no aspecto espiritual. Então seria importante se você agora parasse e pensasse um pouquinho e se perguntasse assim, mas o que é que está acontecendo hoje lá na América do Norte? Que vislumbres nós temos de que essa profecia está se cumprindo e que no aspecto espiritual essa nação vai falar como um dragão, vai se tornar um país opressor? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém é advogado aqui? Tem algum advogado? Nenhum advogado? Faltaram, mas vocês vão me ajudar aí. Me digam uma coisa, como é que um país fala? Quem disse? Um país fala pelas suas leis. Uma nação fala através do seu corpo legislativo. O corpo legislativo, as leis de um país são a voz desse país. Então o que a Bíblia está dizendo é que em determinado momento da sua história, esta nação que nasceu como berço da liberdade, começaria agora a promulgar leis que iriam retirar a liberdade das pessoas. Então seria interessante agora se você me perguntasse assim, então Marcelo, nos diga o que é que você está vendo acontecer hoje lá na América do Norte, que indica o cumprimento dessa profecia, que essa nação vai promulgar leis no sentido de tirar a liberdade civil e religiosa das pessoas. Bom, isso é o que eu quero dizer para você hoje. Mas como você já disse que é curioso, eu vou segurar mais um pouquinho para falar, tá bom? Porque eu tenho ainda algumas coisas mais para mostrar para vocês sobre esse poder antes de dizer isso. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Qual era a autoridade da primeira besta? Ela tinha todo o poder civil e religioso. Então, da mesma maneira, a segunda besta vai exercer todo o poder civil e religioso no mundo. E pasme. Mais impressionante é o que vem na sequência desse verso. Ela não somente exerce toda a autoridade da primeira besta, mas como é que ela faz isso? Ela faz isso na sua presença. Essa expressão, na sua presença, você sabe o que é que ela sugere, o que é que ela indica? Ela indica uma união entre as duas bestas. E isso é uma coisa inimaginável. Inimaginável. A palavra de Deus está dizendo que chegaria um momento em que nós veríamos uma união entre essas duas bestas, uma união entre o catolicismo e o protestantismo, entre a igreja e o Estado, entre os Estados Unidos da América e o Vaticano. Mas isso parece ser algo inimaginável, porque essa nação só existe porque ela surgiu como uma oposição ao sistema papal. E agora ambas vão estar unidas? Deixa eu dizer uma coisa. Houve um tempo
que os Estados Unidos da América tinham um rival, um competidor. E quem era? Quem se lembra? União Soviética. Teve uma época que nós não sabíamos quem tinha mais poder, se era os Estados Unidos da América ou se era a União Soviética, não é verdade? E pastor, me diga se eu estou errado. Nós, adventistas do sétimo dia, estávamos em seríssimos problemas com isso. Porque nós não sabíamos, as pessoas nos perguntavam qual é o papel da União Soviética na profecia. E nós não tínhamos resposta para isso, porque simplesmente a União Soviética não aparecia na profecia. Mas acontece, irmãos, que a resposta foi dada com o tempo. E o que foi que aconteceu com a União Soviética? Acabou. Não por guerras, nem por esforço humano. Com a queda da União Soviética, os Estados Unidos permaneceram como a única superpotência no mundo. E naquela época nós já devíamos ter pensado e dito assim: nós estamos diante de um cumprimento profético, porque a palavra de Deus diz que essa nação vai exercer toda a autoridade civil e política do mundo, e religiosa. Por que a União Soviética caiu? Porque politicamente, católicos e protestantes estiveram unidos para provocar o colapso do comunismo da União Soviética. Mas foi uma união política. Vou repetir, a Bíblia está falando de uma união espiritual. Verso 14 e verso 15. Quando houver esta união, então esta segunda besta vai fazer sinais, vai fazer descer fogo do céu. Não vou falar sobre isso hoje, porque eu vou falar sobre isso na próxima semana. E ela então agora vai sair, seduzindo as nações, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Tem muita informação aqui. A Bíblia está dizendo que a segunda besta vai fazer uma imagem da primeira besta para a primeira besta. Ela vai fazer uma imagem do papado para o papado, e ela vai comunicar fôlego a esta imagem. Onde é que você encontra essa expressão na Bíblia, comunicar fôlego? No Gênesis, Deus criou o homem e comunicou fôlego, e o homem então passou a ser uma alma vivente. O que João está querendo dizer aqui é exatamente isso, que esta imagem vai ser criada na América do Norte, e é lá que ela vai ganhar vida, é lá que tudo vai começar. Agora, eu pergunto para você, o que é essa imagem da besta? O que é a imagem da besta? O que é uma imagem? Uma imagem é uma cópia, uma representação de algo que já existe, não é verdade? E isto é uma imagem. Então, com isso em mente, eu quero que vocês agora repitam comigo aqui em voz alta o que é a imagem da besta. É a união da igreja e o Estado. Será uma cópia da primeira besta, que tinha em suas mãos o poder religioso e político e que usou os governos para opressão. Isto é a imagem da besta, uma cópia. O que Deus está querendo dizer é que nós vamos rever uma fórmula que houve no passado. Hoje lá na América do Norte não é assim. Hoje, igreja e Estado estão separados, a igreja cuida das suas coisas, não interfere nas coisas do Estado, e o Estado cuida das suas coisas, não interfere nas coisas da igreja. Essa nação não tem uma religião oficial, não existe uma religião estatal e o governo obriga e oprime as pessoas a fazerem parte dela. Mas a palavra de Deus está dizendo que essa fórmula vai ser revivida, e nós vamos rever a opressão novamente. E aí muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, e muitas pessoas têm dificuldade de acreditar nisso, porque como é que pode haver uma união entre católicos e protestantes, entre igreja e Estado, entre o Vaticano e os Estados Unidos da América? Então as pessoas tinham seríssimas dificuldades em acreditar nisso, porque a partir de 2015 tudo mudou. O que foi que aconteceu em setembro de 2015 que fez com que muitas pessoas começassem a olhar diferente com a nossa interpretação das profecias? Aqui está. Você está vendo aqui a foto, eu coloquei aqui para vocês verem. Isso aqui é uma sessão conjunta do Congresso americano. Aqui estão todos os deputados, todos os senadores, aqui estão governadores, aqui estão prefeitos, aqui estão juízes da Suprema Corte. E quem é que está discursando para eles ali no meio? Exatamente. E foi aplaudido várias vezes de pé. Depois de setembro de 2015, aqueles que eram céticos quanto a isso começaram a olhar para isso de maneira diferente. Agora eu pergunto para vocês, qual vai ser o resultado de tudo isso? Qual vai ser o resultado dessa formação da imagem da besta? A que levará esta união? Então,
A resposta está aqui, nos versos 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então perceba uma coisa, essa nação, ela não vai somente falar como um dragão, ela também vai ser uma promotora da falsa religião. Ela não vai somente trabalhar no sentido de promulgar leis para retirar a liberdade civil e religiosa das pessoas, mas ela também vai ser uma promotora dessa falsa religião, porque ela vai seduzir as nações, e ela vai oprimir, vai perseguir, e todo aquele que não se curvar, vai sofrer perseguição, vai sofrer sanções, vai ter a sua liberdade retirada. E às vezes a gente fica pensando assim, mas como isso é possível? Como é que pode um país cristão, que nasceu como berço da liberdade, se tornar um país opressor a tal ponto? Então, meus irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa. Depois do dia 11 de setembro de 2001, nunca mais essa nação vai ser a mesma. Ali é o marco da mudança do cordeiro para o dragão, porque ali o cordeiro foi grandemente ferido com os atentados àquelas torres gêmeas. A partir daquele momento aquela nação mudou, e agora a partir dali ela já começou a falar como um dragão. O que a palavra de Deus está dizendo é que no fim dos tempos nós teríamos uma erosão da nossa liberdade religiosa e civil quando a igreja e o Estado se unirem. Como resultado dessa união, então nós temos o decreto dominical. Essa é a marca da besta, não é um chip que alguém vai colocar na sua mão, na sua testa. É um conjunto de leis que vai ter um objetivo bem claro. E esse objetivo, meus amigos, não vai forçar você a vir à igreja no domingo. Porque me digam uma coisa, que dia é hoje? E onde é que nós estamos? E qual é o problema, pastor, de nós estarmos aqui à igreja no domingo? Nenhum problema. Não é um conjunto de leis que vai obrigar você ao domingo. O problema na igreja o domingo, o problema não é esse. Mas é um conjunto de leis de que de alguma maneira vai forçar você a negar a guarda sistemática do sábado. Aí é que está a questão. Isso é o decreto dominical. Ele vai forçar você a negar a guarda do sábado. E eu vejo isso hoje sendo implantado no mundo através de três grandes bandeiras. Três bandeiras. A primeira delas é a solução para a crise econômica que o mundo está vivendo. Essa crise econômica financeira não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. E as pessoas estão trabalhando no que sentido? Vai haver um dia a mais de trabalho. Hoje você trabalha normalmente 5 dias e folga 2. Vai haver um dia a mais de trabalho. Você vai trabalhar 6 dias e vai folgar 1, mantendo a mesma carga horária. E isso vai abrir uma lacuna, uma janela, para que mais pessoas sejam empregadas e possam trabalhar. E qual é o dia que vai ser o dia de trabalho? O sábado, exatamente. Está vindo também como uma solução para o problema do aquecimento global e do desenvolvimento sustentável. Um dia para que a terra descanse e se recupere. E qual vai ser o dia? Domingo. E também vejo ele vindo no mundo hoje como a solução para a crise moral que o mundo vive. O dia da família. E qual vai ser esse dia? O domingo. O domingo. Agora, você não precisa ficar com medo disso aqui, nem ficar preocupado. Eu fui fazer essa série uma vez na igreja lá do Lausanne Paulista, e no final um irmão veio falar comigo, porque ele disse assim, olha, eu trabalho lá no Detran, e no Detran já está acontecendo isso, já estamos sendo forçados a vir trabalhar no sábado. E eu disse a ele, irmão, é lógico que isso não acontece de um dia para o outro, isso é um processo. Mas não é ainda a marca da besta, porque onde é que ela vai ganhar vida? É lá na América do Norte. Então quando nós vimos isso acontecendo lá, isso sim vai ser o aviso de Deus para nós, de que esse momento chegou. Então você, embora deva se preparar para isso, você não precisa ficar com medo disso. E mais para frente eu vou mostrar para você por que você não tem que ficar com medo disso aqui. Que eventos vão ocorrer para que essa união entre a igreja e o Estado se concretize? Então agora chegou a hora de eu dizer para você o que é que eu vejo acontecer na América do Norte hoje, que indica o cumprimento dessa profecia, em que essa nação vai promulgar leis no sentido de tirar a liberdade religiosa das pessoas. Então, eu vejo acontecer lá duas coisas. Duas. Primeira delas, você já ouviu falar nesse homem, William Rehnquist? Este homem, ele é ex-juiz associado da Suprema Corte e ex-chefe do Justiça. Ele exerceu esse cargo aqui até 2005. Quando é que foram os atentados às Torres Gêmeas?
2001. Ele era o chefe de justiça dos Estados Unidos da América quando aconteceram os atentados às Torres Gêmeas. E de lá para cá, o que é que esse homem começou a pregar e a divulgar na América do Norte? Então eu vou colocar aqui entre aspas para vocês, porque são palavras dele. O muro de separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora baseada num exemplo histórico ruim que provou ser inútil para dirigir um julgamento e que deveria ser franca e explicitamente abandonada. Desde o atentado àquelas Torres Gêmeas, vem acontecendo um movimento nos Estados Unidos da América do Norte para que haja uma união entre igreja e Estado. Essa expressão, separação entre igreja e Estado, não existe na Constituição americana, embora haja essa cultura lá. Mas desse tempo para cá, vem ocorrendo ali um movimento para que a Constituição americana seja modificada, para que possa haver uma igreja estatal, uma religião oficial na América do Norte. Eu não tenho dúvidas em dizer para você qual vai ser essa religião. Vai ser o cristianismo. E eu também não tenho dúvida, pastor, em dizer qual vai ser o chefe dessa religião. Todos nós sabemos quem será. Essa é a primeira coisa que eu vejo acontecendo lá. E a segunda coisa que eu vejo acontecer é uma redefinição do conceito de liberdade religiosa. Porque o que é liberdade religiosa? Então hoje liberdade religiosa é assim: eu como Estado tenho que preservar o direito de culto de todos. Tenho que preservar o direito de religião de todos. De todos. Mas desde o atentado àquelas Torres Gêmeas, esse conceito vem mudando. E qual é o novo conceito agora? É assim: eu como Estado tenho que preservar o direito da maioria. Tenho que pensar no bem comum. E se houver uma minoria que dê trabalho, se houver uma minoria que traga problemas, e gravem essa palavra, porque você ainda vai ser chamado dela. Se houver uma minoria fundamentalista, então eu vou intervir e não vou estar tirando o direito de liberdade religiosa, porque eu tenho que preservar o direito da maioria e não de todos. E desde 2001, vem sendo publicada na América do Norte uma verdadeira cascata de literatura, que vem incutindo na mente das pessoas esse conceito, esse novo conceito de liberdade religiosa. Agora, como é que Satanás vai conseguir fazer isso? Como é que ele vai alcançar os seus objetivos? Então, vai ser desta maneira, através da união dos cristãos. Às vezes nós ficamos pensando assim: a união dos cristãos ainda vai acontecer, não é mesmo? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês: ela já aconteceu há muito tempo. Há mais de 50 anos já existe a união dos cristãos. Todos os cristãos estão unidos hoje espiritualmente através de 3 grandes pilares. O primeiro deles é a guarda do domingo. O segundo deles é a crença na imortalidade da alma. E o terceiro deles, você sabe qual é? Quer saber qual é? Quer saber? Então vem aqui domingo que vem. É cena do próximo capítulo. Não vou dizer hoje, porque assim domingo que vem, como você já disse que é curioso, você volta. Mas eles já estão unidos sobre esses 3 grandes pilares. E essa união espiritual ajudou a acontecer um outro tipo de união na América do Norte, que é uma união política. Hoje existe lá algo chamado coalizão cristã. O pastor já deve ter ouvido falar disso. O que é a coalizão cristã? Então, antigamente lá na América do Norte era assim: quando tinha as eleições, o metodista votava no candidato da igreja dele, o batista votava no candidato da igreja dele, o presbiteriano votava no candidato da igreja dele. Sabe quem é que eles elegiam? Ninguém. Não tinham representatividade para isso. Mas através dessa união espiritual, houve uma união política. E hoje, as igrejas como um todo, os membros das igrejas, votam nos candidatos dessa coalizão. E sabe quem é que eles elegem hoje? Quem eles quiserem. E hoje, meus irmãos, eles já são quase a maioria no governo. Essa coalizão tem governadores, deputados, senadores, prefeitos, chefes de justiça, juízes da Suprema Corte, fazem parte dessa coalizão cristã. E eles estão pressionando as forças governamentais, exigindo que o governo cure a ferida moral que a nação está vivendo. Para eles, a doença da América do Norte não é nem política, nem social, mas é uma questão moral. E eles estão atribuindo isso a questões morais, sociais ligadas aos jovens. E o primeiro item da pauta dessa coalizão é o restabelecimento do domingo como o dia da família.
para que seja resgatada a moral na sociedade. Me digam uma coisa, quantos aqui têm em casa o livro Grande Conflito? Levanta a mão. Quantos aqui já leram o livro Grande Conflito? Agora, quantos aqui estudam o livro Grande Conflito? Aí que está o problema. Não adianta você ter o livro e ler o livro. Você precisa estudar, porque se você já estudou esse livro, você vai ver que tudo isso que eu estou falando não está saindo da minha cabeça. Está tudo lá. A senhora White já dizia lá que a nação ia chegar à conclusão que a doença era moral e iam atribuir isso a causas sociais entre os jovens e iam resgatar o domingo como o dia da família. Está tudo lá no Grande Conflito. Está tudo lá. E sabe, meus irmãos, depois daquela semana de 23, acho que é 27 de setembro de 2015, muitas coisas vêm acontecendo. Há um trabalho muito grande para o resgate do domingo. Se você ler a encíclica do Papa João Paulo II, ele já falava sobre isso. Porque o domingo para os cristãos hoje não é como o sábado para os adventistas do sétimo dia. O domingo para eles é um dia que eles não trabalham, mas é um dia de futebol, é um dia de diversão, é um dia, de fazer outras coisas. Então o Papa João Paulo II, na sua encíclica, ele escreveu lá, nós temos que resgatar a santidade do domingo, nem que seja pela força. Procura lá que você vai encontrar isso na encíclica dele. E nesses 3 dias que o Papa passou lá na América do Norte, no primeiro dia ele discursou lá no Congresso americano. E ele bateu pesado naquela nação para que ela se comprometesse com a questão do aquecimento global e do desenvolvimento sustentável. E todos nós sabemos que a bandeira do Vaticano como a solução para isso é o domingo, como o dia de descanso. No outro dia, ele discursou na cúpula da ONU, na cúpula do desenvolvimento sustentável. Lá ele falou para todos os líderes das maiores nações do mundo. E novamente ele defendeu lá o domingo. Depois ele participou do Encontro Mundial das Famílias. E a exemplo do que ele havia feito nas Filipinas, um mês antes, ele voltou a defender o domingo como o dia da família. Depois ele participou de uma reunião ecumênica com todos os líderes de todas as religiões do mundo. Essas coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Nós estamos nos dias da promulgação desse decreto. E quando ele acontecer então, ele vai ser o último aviso especial de Deus para nós. E Deus estará querendo nos avisar 3 coisas. Primeira delas, será o último ato de Satanás enquanto ainda há oportunidade de salvação. Está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 142 e 143. A substituição da lei de Deus pela dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o derradeiro ato do drama. O decreto dominical é um aviso especial de Deus para nós, que este vai ser o último ato que Satanás vai introduzir no mundo, o último engano, enquanto ainda há oportunidade de salvação. Primeiro aviso. Segundo aviso, ele vai mostrar que o tempo da graça está quase terminado. Livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 151. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, que as nações encheram a medida de sua iniquidade, e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir desta terra para não mais tornar. Vai ser o último aviso especial de Deus para você, de que o tempo da graça estará quase terminado. Eu vou falar sobre isso, viu? E o terceiro, será então o tempo de deixar as grandes cidades. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se em nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Testemunhos Seletos, volume 2, página 166. Então o decreto dominical, ele é um último aviso especial de Deus para nós, e Deus está nos avisando de 3 coisas. Ele vai ser o último ato do drama do engano que Satanás vai introduzir no mundo enquanto ainda há oportunidade de salvação. Ele vai mostrar que o tempo da graça está quase terminando.
E vai ser então o tempo de você e eu deixarmos uma cidade grande como essa para uma cidade menor. E esse vai ser um passo preparatório. Porque lá na frente, quando as pragas estiverem caindo, durante a segunda praga, será promulgado um decreto de morte contra os filhos de Deus. E nós então teremos que deixar essas cidades menores para nos retirar para lugares solitários, afastados entre as montanhas. Mas você não precisa e não deve, em hipótese alguma, ter medo disso. Sabe por quê? Porque aqui em Apocalipse 19 e 20, a palavra de Deus nos diz qual vai ser o fim desse movimento. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Você não precisa ter medo, porque esse movimento caminha a passos largos para a destruição. Na próxima semana, nós vamos ver então quais são os avisos especiais de Deus que vêm antes deste último aqui, para que você saiba quão próximos nós estamos da promulgação deste decreto dominical. Mas hoje, antes de encerrar, eu quero dizer uma última coisa para você sair daqui pensando. Tem um texto da Sra. White no livro Primeiros Escritos, página 120, que diz assim: vi que o povo de Deus está em terreno encantado, e que alguns têm quase perdido o senso da brevidade do tempo e o valor da alma. Irmãos, isso é uma grande e uma triste realidade. O povo de Deus parece hoje que está num terreno encantado. Não tem noção do tempo que está vivendo, não sente mais o peso das almas, que nem ela diz em outro texto, não sente mais nem mesmo o peso da sua própria alma. Porque hoje você divulga na igreja assim: vamos fazer uma série de eventos finais, não é? O que acontece com as pessoas? Elas fogem, não querem ouvir falar desse assunto, ou porque tem medo, ou porque acham que já sabe tudo. E por que pensam assim? Porque estão em terreno encantado. E olha que eu tenho o hábito de dar estudo bíblico, e às vezes a gente vai na casa das pessoas fazer o estudo bíblico, e quando você está lá fazendo estudo bíblico com a pessoa, você vê que ela está numa luta ali, não é? E sabe qual é a luta? É a luta contra o sono, é uma batalha ali para ficar acordado. O povo de Deus hoje está assim, está com sono, está dormindo espiritualmente, está em terreno encantado, não sente mais a brevidade do tempo, não tem mais o peso da alma, não entende o valor da sua alma, o quanto custou para Cristo, e vive de uma maneira despreocupada, esperando que tudo aconteça. Sabe, meus irmãos, essa mensagem de hoje, o capítulo 13 do livro do Apocalipse, se resume em uma única questão. E a questão é adoração. De um lado o inimigo tentando ter a sua adoração para te destruir junto com ele, e do outro lado o Senhor Jesus tentando ter a sua adoração para te salvar. É adoração. E a grande questão que fica é: a quem é que nós vamos entregar a nossa adoração? A quem é que você vai entregar a sua adoração? Saiba que se você não entrega a sua adoração a Deus, você já está entregando ela ao inimigo. Não tem outro caminho, não tem outra escolha. E eu vou dizer uma coisa para você: ninguém vai conseguir entregar a sua adoração a Deus quando essas coisas acontecerem, se não estiver entregando a sua adoração a Deus já hoje. Porque hoje é relativamente fácil servir a Deus, não é? O que é que te pedem em troca para você servir a Deus? Talvez o seu emprego, talvez um cargo de chefia no seu trabalho, talvez uma fidelidade no seu casamento, não é mesmo? Hoje nos pedem tão pouco em troca. E quantas vezes nós não estamos trocando a nossa fidelidade a Deus por coisas tão pequenas que o mundo nos oferece, por um prazer momentâneo, por uma posse, um cargo de chefia, um emprego, medo de perder o emprego. Muitos tocam até mesmo por uma xicrinha de café, por um uso de joias. Estamos trocando a nossa lealdade, a nossa fidelidade a Deus por tão pouco. Imagina como vai ser quando a minha vida e a sua vida for exigida em troca. Como é que nós vamos fazer? Se nós não estivermos firmes com Deus hoje, se não entregarmos a Deus a nossa adoração hoje, não vamos conseguir ficar em pé aqui nesse dia, porque ninguém vence uma crise quando ela chega. Você só consegue enfrentar e vencer uma crise quando você sabe que ela está vindo com antecedência e você se prepara para ela. Hoje é o dia de nós estarmos preparados para isso.
para que possamos estar em pé no dia da volta de Jesus. A grande pergunta que eu queria deixar para você sair pensando nessa noite é essa: está você e eu, estamos nós em terreno encantado? Não temos mais a brevidade do tempo e o valor da alma? A quem é que nós vamos entregar a adoração? Vamos entregar a Deus ou já estamos entregando ao inimigo? Estamos sendo fiéis a Deus no pouco, para que também possamos ser fiéis no muito? A quem é que você vai entregar essa adoração? Que você possa, a partir de hoje, fazer uma escolha de entregar a sua adoração a Deus todos os dias, de estar aqui conosco no próximo domingo, trazer aqueles amigos queridos que você conhece, que não estão aqui hoje, para que também possam se preparar, para que possamos entregar a nossa adoração a Deus, para que Ele nos mantenha em pé quando essas coisas todas acontecerem. E que Deus nos abençoe.